Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pronome relativo e a concordância verbal quando esse pronome está dentro da oração. Primeira coisa, o que são pronomes relativos? Pronomes são aqueles termos que se referem a alguém, substitui o substantivo, né? E pode ser também um sujeito da oração. Os pronomes, eles recebem funções sintáticas diferentes dependendo do contexto que eles são inseridos. Eles podem ser sujeitos, objeto direto, indireto, pode ser complemento nominal, ele pode ser predicativo, adjunto adnominal, adverbial e agente da passiva, tá? Nós vamos observar aqui, tá faltando o que aqui, né? O que nós vamos falar muito dele também. O que e o quem recebem concordâncias, tem regrinhas de concordâncias para eles quando eles fazem o papel de sujeito na oração. Função sintática de sujeito na oração, tá bom? É o que nós vamos aprender hoje. Primeira regra. A primeira regra especial de concordância verbal, quando a gente usa o pronome quem, ela existe duas possibilidades, é facultativo. Se você colocar no singular, tá bom? Em segunda pessoa fica certo. Se você colocar em terceira pessoa também fica certo. Se acaso quem fizer o papel de sujeito. Então, observa aqui comigo. Porque aqui tá a segunda regra, mas é a primeira regra dos pronomes relativos, tá? É porque eu tenho várias regras de concordância verbal. Então, essas duas que eu trouxe é sobre concordância com pronome relativo. Mas regras especiais de concordância verbal existem muitas. Ó, foste tu quem comeste o bolo ou foste tu quem comeu o bolo? Está certo nas duas maneiras. Por quê? Porque pode concordar se o quem estiver aqui fazendo o papel de sujeito, né? Sendo acompanhado pelo pronome. No caso aqui é um pronome relativo junto com o pronome pessoal. Os dois juntos fazem papel de sujeito. Então, eu posso concordar o tu com comeste ou quem comeu, tá bom? As duas formas estão corretíssimas. Agora, já para a regrinha do uso com o que, a regra é diferente. Eu não posso fazer de qualquer jeito, porque tem uma regra específica para isso. Quando o que, pronome relativo, estiver fazendo o papel de sujeito, agora não é o quem mais, preste atenção, e vir acompanhado desse pronome aqui, eu tenho que observar qual pronome é esse, porque eu devo concordar com ele e não com o que, ok? Então, quem eu posso colocar no singular e no plural. O que eu vou concordar com o pronome pessoal que vier junto. Ó, fui eu que encomendei o bolo. Por que encomendei? Porque encomendei está concordando com eu. Eu encomendei, tá? E aqui, seremos nós que apresentaremos o trabalho. Por que apresentaremos no plural? Porque agora está sendo concordado com nós. Seremos nós que apresentaremos. Então, esse que ele faz o papel de sujeito, mas mesmo assim eu devo concordar com o pronome pessoal que veio acompanhando ele. O quem eu posso colocar das duas maneiras. O que eu concordo com o pronome pessoal que vier acompanhando, ok? É muito fácil. Eu quero aproveitar também esse vídeo para a gente começar a ver algumas. Nós vamos trabalhar muito sobre os períodos, né, subordinados, período composto por coordenação e subordinação. Então, para adiantar a nossa parte, eu vou dar uma pincelada aqui sobre a diferença entre frase, oração e período. Na próxima aula, nós vamos ver direitinho sobre a subordinada, principalmente, tá bom? É um conteúdo que nós já vimos. Nós começamos a ver esse conteúdo ano passado. Nós já vimos bastante sobre período composto. Coordenada e subordinada, vocês já sabem o que é. Então, agora a gente só dá uma refrescada na memória aí. Frase é todo o conteúdo e enunciado que tem sentido completo, tendo verbo ou não. Então, existem frases nominais e frases verbais. Se eu disser para você, que lindo sua blusa, não tem verbo nenhum, mas eu digo uma frase para você. Eu disse uma frase para você. Se eu disser, sua blusa é bonita, eu disse uma frase também, só que agora é uma frase verbal, porque ela possui um verbo. E frase verbal, ó, frase verbal é a mesma coisa que
oração. E frase verbal, oração é a mesma coisa que período simples, porque tem um único verbo. Então, ó, frase verbal, oração, período simples é a mesma coisa, tá bom? Nominal, porque não tem verbo, e verbal, porque tem verbo. Então, vamos seguir, porque isso aqui vocês já sabem de cor. Nós chamamos de período um enunciado que possui um verbo, tá? Período simples, uma oração e um verbo só. Período composto, duas ou mais orações ligadas por vírgula, tá? Lembrando que o período, ele sempre finaliza quando tem um ponto final, uma exclamação, uma interrogação. Vírgula não termina período, vírgula só dá uma pausa, tá bom? Então, vamos relembrar aqui, ó. Período é constituição de duas ou mais orações formando um todo, um sentido completo. Período simples é uma única oração. O amor é eterno, só tem um verbo, portanto, é um período simples. O período composto, Dudinha. O período composto, ele tem duas ou mais orações. Então, dois ou mais verbos ou locuções verbais. Olha o exemplo. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegria. Quando você partiu, um verbo, minha vida ficou sem alegrias. Dois verbos, portanto, eu tenho um período composto. Pode ter três ou mais. Lembrando que locução verbal também são dois verbos, mas faz a função de um só, então não conta, tá? Olha um aqui com três, ó. Cheguei, jantei e fui dormir. Três verbos, período composto. Relembrou aí? Então tá bom, vamos seguir. Agora nós vamos relembrar qual é a diferença entre período composto por coordenação e período composto por subordinação. Na aula que vem a gente aprofunda mais. Coordenação é quando eu tenho duas orações, dois períodos simples, e eles são independentes. Eles não precisam um do outro para ter sentido. A subordinação é totalmente o contrário. Você precisa da oração segunda para a primeira fazer sentido. Senão, elas não terão um sentido completo. Elas têm uma relação de dependência uma com a outra. Tá? Lembra disso? A gente conversou muito sobre isso ano passado. Olha, comprou e leu o livro. Então, eu tenho duas informações. Ele comprou o livro e ele leu o livro. Uma não depende da outra para ter sentido. Agora, a subordinada, ela precisa da segunda para ter sentido. Ó, descobrimos que ele mente. Se eu disser só descobrimos, você vai entender? Não descobriu o quê? Que ele mente. Então, segunda oração aqui, ela é subordinada. E toda oração subordinada vai vir ligada por pronomes. A gente chama pronomes não, conjunções integrantes que ligam uma com a outra. Agora, as orações coordenadas são aquelas que são ligadas pelas conjunções, aquelas coordenativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o porquê, o pois, tá bom? São aquelas que são independentes. Relembrou aí? Coordenada são orações, são períodos compostos, mas que o primeiro, ele não depende do outro para ter sentido. E a subordinada, a segunda oração não tem sentido sem a primeira oração e vice-versa. Uma depende da outra. A gente chama a primeira oração de oração principal e a segunda de oração subordinada. Já na coordenada, nós chamamos de primeira oração e segunda oração, tá bom? Não deixe de assistir a próxima aula que eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de orações subordinadas, tá bom? Beijo!